de taxas de juro, mais tarde e em menor número, algo que impactou negativamente as obrigações. Crescimento económico e resultados empresariais melhores do que o esperado levaram à valorização do mercado acionista. Alterámos o nosso posicionamento no mercado acionista. Não saia daí e fique a par da alteração que efetuámos. A redução de expectativas quanto ao corte de taxas de juro provocou uma queda do preço das obrigações, principalmente da dívida pública e do segmento investment grade, mas não teve o mesmo impacto nos principais mercados acionistas. Estes beneficiaram de bons resultados empresariais, apesar de se manter elevada concentração de retorno em poucas empresas, tal como aconteceu o ano passado. Foi registada uma variação anual média de lucros por ação de 7% nos Estados Unidos e 11% negativo na Europa. Mas se excluirmos as 7 magníficas, a variação nos Estados Unidos seria de menos 4%. Em termos de ativos de risco, do lado das ações, destaque para o Japão e para a Europa, com valorizações de quase 15% e de 7%, respectivamente. Na componente obrigacionista, o high yield mantém-se distanciado da dívida pública e do segmento investment grade, com valorizações de 1,5%, comparando com as quedas de mais de 2% da dívida governamental e de quase 1% do investment grade. O contexto económico mais resiliente, os ataques dos Houthis aos navios comerciais no Mar Vermelho e o perigo da escalada do conflito no Médio Oriente fizeram disparar os preços das matérias-primas. Os fundos da BKGA registaram desempenhos positivos no período em análise, com a única exceção a ser o Banco Inter Obrigações, prejudicado pela sua elevada duração. O Banco Inter Rendimento valorizou-se mais de 1% e o Banco Inter 75 a ultrapassar os 3% nos primeiros 4 meses do ano. O Banco Inter Mega TT começou o ano num tom mais positivo, pois subiu mais de 2% no primeiro quadrimestre, quando em 2023 registrou um desempenho de apenas 3,5%. Teremos o regresso do investimento temático ao radar dos investidores em 2024? A combinação da inflação norte-americana mais resistente do que se pensava, com o PIB do primeiro trimestre, que apesar de abaixo do esperado, mostrou uma alta resiliência da procura privada, levou o mercado a acreditar que os bancos centrais não vão reduzir as taxas de juros tão cedo como se antecipava. A zona euro escapou à recessão técnica, com o PIB do quarto trimestre de 2023 nulo, quando o dado anterior tinha sido negativo em 0,1%. Só no mês de abril, os mercados eliminaram 1,5 cortes de taxas nos Estados Unidos, no total previsto das reduções para este ano. Para termos uma noção da redução de expectativas de cortes de taxas de juros nos bancos centrais, no final do ano passado eram esperados 7 cortes de taxas pela Reserva Federal norte-americana durante o ano de 2024 e atualmente é esperado apenas um corte. Relativamente ao BCE, eram esperados 6 cortes para este ano e hoje esperam-se apenas 2. Vamos descobrir a mais recente alteração de posicionamento da BKGA? Nuno, conta-nos tudo, por favor. Vamos desvendar a modificação efetuada já de seguida. Mas antes, dizer-vos que em termos estratégicos mantemos a subponderação em liquidez, a sobreexposição em obrigações e a neutralidade em ações. O mercado norte-americano tem registado um desempenho excepcional e apresenta-se ligeiramente caro neste momento, com um risco cada vez maior de inversão de momento, dada a sua elevada concentração. Por outro lado, a Europa parece-nos extremamente atrativa e pode beneficiar com o facto do BCE iniciar o corte de taxas de juro antes da Reserva Federal norte-americana. Adicionalmente, a rendibilidade acionista é bastante superior à dos Estados Unidos, tendo em conta os dividendos e os programas de recompra de ações, buybacks em inglês. Assim sendo, decidimos reduzir a exposição a ações norte-americanas de overweight para neutral e aumentar na mesma proporção a exposição a ações europeias de neutral para sobreexposição. Na restante componente acionista, mantemos a preferência por Japão e mercados emergentes. No Japão, a política monetária mais flexível e o crescimento dos dividendos deverão suportar o mercado em termos relativos. Os mercados emergentes mantêm-se muito atrativos, dada a divergência face aos mercados desenvolvidos em termos de crescimento económico e de política monetária. Estas economias deverão beneficiar com o fim das subidas de taxas por parte dos bancos centrais. Mantemo-nos subexpostos a ações de outros desenvolvidos em virtude da elevada exposição de países como a Austrália e o Canadá aos setores de matérias-primas, passíveis de serem mais afetados pelo abrandamento económico global.
Na componente obrigacionista, privilegiamos o investimento em obrigações de empresas em detrimento da dívida pública, tendo em conta os níveis das yields da dívida de empresas, com sobreexposição aos segmentos de investment grade e high yield, em particular no setor financeiro. Já sabe qual é a melhor forma de usufruir do posicionamento da BKGA? Através dos nossos fundos de investimento. Fundos esses onde aplicamos o capital de forma diversificada e com cariz global, nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Volto a lembrar que, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os fundos da BKGA usufruem das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Agora que já conhece a nossa mais recente aquisição, o estimado Miguel Moreira, confie a gestão do seu dinheiro à BKGA, para que nós tentemos fazer com ele o que fizemos à nossa equipa, aumentá-lo. E não se esqueça, invista de forma diversificada, de acordo com o seu perfil de risco e, claro, com a BKGA. Invista connosco!